Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fabrício, para quem não me conhece, sou programador de bordados há mais de 15 anos e hoje daremos início à nossa primeira videoaula, que serão de muitas e muitas que eu irei, no decorrer, postar lá no Facebook, no meu canal. Assinem e fiquem ligados nas atualizações, tá bom? O intuito desses vídeos que vou estar postando é simples e funcional. É aprender da verdadeira forma de programar. Provavelmente você já deve ter visto muitos vídeos e no final das contas não aprenderam nada. O que eu quero aqui é que vocês vejam o vídeo e realmente aprendam. Então não vai ter enrolação, não vou ficar falando coisa que não seja do vídeo. E a gente já vai começar com a mão na massa. Eu não vou nem passar exercício para vocês. A gente já vai começar desenhando e no decorrer do desenho eu vou explicando as ferramentas e assim em sequência, tá bom? Tá aqui o meu site, meu WhatsApp, vocês podem me chamar qualquer dúvida. Estarei sempre disponível a responder, tá bom? Então vamos começar da seguinte forma. Vou começar explicando primeiro o que é essa área branca. Essa área branca eu chamo de área de trabalho. Tudo que você irá desenhar, irá programar, você vai fazer aqui dentro dessa área de trabalho. Tudo é aqui dentro que a gente faz, tá bom? O que a gente faz por fora são configurações. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Deixa eu explicar algumas ferramentas aqui, as que a gente vai mais usar. Aqui do seu lado, aqui onde eu estou passando o mouse, são as nossas ferramentas de desenho. Notem que cada uma dessas ferramentas tem uma setinha preta para baixo. Ó. O que é essa setinha preta? Essa setinha preta é que abre o grupo de ferramenta de cada uma delas aqui. Cada uma tem um grupo que eu vou estar ensinando, as que a gente vai realmente usar para fazer um desenho. E sempre vou explicar aquela ferramenta que a gente usar na hora, tá bom? Não vou explicar agora, porque senão vocês não vão entender. Então na medida que eu vou usando, eu vou explicando. Caso de dúvida também, você pode postar no comentário aí. E se gostar no final do curso, clique em gostei, tá bom? Então vamos lá. O Wilcom, você não programa no Wilcom sem ter uma imagem por baixo, né? A gente faz que é tipo uma cópia de um desenho que já está pronto, ou de uma arte em imagem, que a gente trabalha assim. O Wilcom trabalha dessa forma, que a gente vai sobrepor a imagem com nossos pontos. Para a gente inserir uma imagem, a gente vem aqui, ó, imagem, inserir ficheiro, e a gente escolhe aqui, ó, a nossa extensão, né, a extensão que eu falo, se ela é JPEG, PNG, BMP, é para a gente poder estar editando e criando o nosso bordado. Eu já salvei uma imagem aqui, ela está em JPEG, dê um clique nela, ela vai aparecer aqui. A gente vai estar fazendo esse desenho aqui. A gente vai estar fazendo esse desenho. Que a gente move aqui, tá bom? Nossa área de trabalho, ó. E a gente pode dar zoom também quando a gente precisar de zoom. O zoom, para quem não sabe ainda, é a letra Z, tá bom? E para a gente tirar o zoom é o Shift Z, que a gente tira o zoom. Ó. Zoom com Z e Shift Zoom para tirar o Z. Shift Z para tirar o zoom, tá bom? Então vamos dar um zoom. Olhem esse bordado, essa imagem. É a bandeira do Brasil, que a gente vai começar a fazer agora, na mão na massa. Eu vou usar uma ferramenta que chama enchimento complexo. O que essa ferramenta quer dizer? Quer dizer que ela faz todo o preenchimento daquele objeto que a gente vai desenhar. Então, para selecionar a ferramenta enchimento complexo, a gente vai aqui, ó,
nesse Czinho aqui, tá vendo? Se ele não tiver aqui, ele vai estar com uma letra D. Então a gente clica no grupo, seleciona o enchimento complexo. Tá bom, então o primeiro passo para a gente poder fazer o desenvolvimento da nossa arte já tá selecionado, que a gente vai fazer com o enchimento complexo. Agora, uma outra coisa que você deve saber, sem ela você não vai conseguir desenhar, tá bom? É que lado direito do mouse e lado esquerdo do mouse tem dois tipos de pontos diferentes. Como assim dois tipos de pontos? É que o lado direito do mouse faz curvas e que o lado esquerdo do mouse faz retas. Quando for necessário fazer uma curva, você vai usar o ponto de curva. Quando for necessário usar o ponto de reta, você vai usar o ponto de reta. Então, eu vou dar um pouquinho de zoom nessa arte. Vou dar um pouquinho de zoom nessa arte. E vou já começar com a mão na massa. Eu vou começar com um ponto de reta, que é o lado esquerdo do mouse. Vou fazer uma reta bem longa. Eu não vou fazer esse detalhezinho aqui curvado, tá bom? Aliás, eu vou fazer. Então, eu dei um ponto errado, né? Eu devia ter dado uma curva, então eu fiz um ponto errado. Como que eu volto esse ponto? Você vai usar a tecla Backspace no seu teclado. Ó, ela volta os pontos. Backspace volta os pontos, tá bom? Para quem não sabe qual tecla é Backspace, é essa tecla que fica para cima da tecla Enter com uma setinha ao contrário. Era o Backspace. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou inserir uma curva aqui e vou inserir uma reta aqui. Por que eu inseri uma curva no meio e uma reta no final? Porque se eu tivesse inserido tudo curva, quando eu fosse fazer o meu ponto aqui, ó, olha só como ia ficar deformado o desenho, tá bom? Isso vai acontecer diariamente com vocês. Então, vamos saber que a gente começa com uma reta. Se precisa colocar uma curva, coloca uma curva, mas sempre que terminar o seu ponto, a gente termina ele com uma reta, tá bom? Como aqui o ponto em seguida é curva, então eu vou tudo na curva, usando o botão direito do mouse, eu vou fazendo as curvas. Aí o que acontece? Chegou naquele dilema que eu te falei. Sempre que terminar um ponto, termina com reta. E a gente já fez uma reta aqui, que é o lado esquerdo do mouse. Vamos fazer uma reta aqui também. E vamos começar com curva. Curva, curva, curva. E terminamos com uma reta. Pronto, terminei. Nosso ponto não foi gerado. Aí você pergunta, por que nosso ponto não foi gerado? Porque toda vez que a gente fazer um ponto, a gente tem que fechar ele com Enter. A gente vai fechar com 3 vezes Enter. Ah, tá. Eu vou dar só uma vez Enter. Por que eu dei só uma vez Enter aqui agora? Porque o que acontece? Como o nosso bordado é todo em tatame, que é o ponto de enchimento complexo que a gente vai fazer aqui, eu ainda vou explicar o que é o ponto tatame, mas que a gente vai fazer o desenho todo de enchimento complexo, a gente vai fazer o verde, depois vai fazer o amarelo, vai fazer o azul, vai fazer o branco. Imaginou isso tudo por cima de ponto? Como vai ficar o bordado? Vai ficar assim, grosseiro, né? Vai ficar horrível, a máquina vai, é perigoso até estragar a máquina. Porque já é comprovado que 97% da qualidade do seu bordado começa na sua arte que você está desenvolvendo. Então, se uma arte for com ruim qualidade, você pode ter certeza que o bordado vai ficar péssimo. Então, vamos fazer uma arte com qualidade e vamos fazer ela da forma certa, da forma correta. A gente vai fazer vazado. Aonde vai ser o amarelo, a gente vai vazar. A gente não quer ponto no amarelo. A gente fez todo o contorno da bandeira por fora do verde, mas aonde é o losango aqui agora, o losango, a gente não quer ponto. Então, o que a gente vai fazer? Eu cliquei uma vez no Enter para liberar o mouse, tá vendo? Meu mouse está liberado.
eu vou contornar um pouco por dentro, tá, gente? Ó, um pouco por dentro do nosso bordado que vai ser amarelo depois. Ó. Eu estou usando curva, 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 reta, curva, curva, curva e reta. Vou dar Enter 3 vezes, que é para fechar o ponto. Eu fechei o ponto, ó. Já pode ver o nosso azul. Está fechado. Fiz um pouco para dentro do amarelo, por quê? Do losano, por quê? Porque a gente vai pegar o amarelo e vai passar um pouquinho por cima do azul, que é para não faltar ponto na hora que for bordar. Entendeu? Cor azul selecionada, vou selecionar a cor amarela antes de começar a fazer o ponto e com a ferramenta de enchimento complexo vou fazer aqui o amarelo. Já vou começar fazendo um pouquinho para cima, comecei com reta, que é o lado esquerdo do mouse, e vou continuando com uma curva. E vou terminar com reta, botão direito do mouse agora, ó, curva, curva, reta, curva, 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 reta, curva, 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 reta. Vou apertar Enter uma vez, que é para liberar o mouse, para eu poder fazer essa curva do azul que vai ficar vazada. A gente vai fazer um amarelo vazado também. Então, vou fazer um pouco por dentro. Ó. Vou fazer um pouco por dentro. Tudo com curva, tá, gente? Eu estou usando o botão direito do mouse. Estou fazendo tudo curva. Beleza. Enter 3 vezes. Então, a gente... Vou mudar aqui, tá, gente? Porque eu esqueci de falar como mudar a cor. Então, eu fiz com a primeira cor. Por padrão, ela já fica selecionada. Então, mas antes de você começar a fazer seu desenho, selecione já a cor certa já de programar. Apenas clique nessas caixinhas coloridas e depois a ferramenta que você vai começar a desenhar, tá bom? Essa é a forma de escolher a cor. Agora, essa curvinha não tá, essa bolinha não tá legal, não tá 100% redondinha. Eu vou descer lá embaixo. Provavelmente vai estar selecionado esses 3 risquinhos aqui, ó, linha. Se não tiver aqui, é uma dessas aqui que vai estar selecionado aqui, tá bom? Você vai clicar nessa da bolinha, o elipse. Clicando nela, você vai vir e vai dar um clique mais ou menos aqui no meio aqui e vai puxar o mouse para baixo. Vai dar um clique na hora que você vê que está certo e vai apertar Enter uma vez. A gente gerou, quer ver que eu vou mostrar para vocês. Ó. 3D, mostra os pontos em 3D, oculta um ponto e aqui está a nossa linha. Tá a nossa linha de... Eu vou centralizar ela mais ou menos aqui, usando as setinhas do teclado, que é para cima, para baixo, para o lado. Lembrando que ela tem que estar selecionada, tá? Ela tem que estar aparecendo esses quadradinhos. Eu vou dar uma arrastadinha aqui, só para ela ficar mais certinho aqui. Vou mostrar o desenho de novo, que são essas 3 ferramentas. Notem que ela ainda não é ponto de bordado, ela está só como um vetor. Mas ela está selecionada e com os 3 quadradinhos, com os quadradinhos aqui que você podem ver. Com ela selecionada, eu vou na enchimento complexo, que é esse Czinho, vou dar um clique nele e vou apertar Enter uma vez. Ela gerou o nosso ponto. Ó.
E, por sinal, está bem bonitinho, bem redondinho. Já selecionou na cor que estava selecionada. Nosso tatame. O que a gente vai fazer agora? Agora falta o branco. O branco eu não vou usar ele vazado, porque ele vai ser um ponto satin, que esse ponto satin, como ele é o último, ele pode ficar por cima do tatame aqui, tá bom? Então eu vou vir no enchimento complexo, vou dar um zoom, vou desmarcar a opção de mostrar pontos, porque não vai mostrar o ponto que a gente já fez, e vou contornar essa linha preta aqui, ó, com enchimento complexo. Vou fazer o contorno dela aqui bonitinho. E vou apertar Enter 3 vezes, que é para fechar o ponto. Vou na ferramenta Seleção. Vou colocar ela de branco. Tá vendo que ela houve um erro aqui, ó? Mas na verdade não é um erro, tá, gente? Isso vai acontecer muitas vezes com vocês. Você clica aqui na ferramenta Remodelar. Essa ferramenta aqui, ó, que tem um C, tem uma seta e uma bolinha aqui na ponta, chama ferramenta Remodelar. O nome dela já diz tudo. O que ela faz? Ela remodela e coloca em qualquer formato, qualquer tipo de objeto que tiver na sua área de trabalho. Tá bom? Ela faz esse tipo de trabalho. A ferramenta dela é só para remodelar. Então ela estava assim, né? Ó. Aliás, é só porque eu vou dar um zoom para vocês verem que ela tem um ponto a mais. O que a gente faz com esse ponto a mais? Com a ferramenta remodelar, a gente clica nesses quadradinhos que significam retas, tá bom? Quadrado amarelo, reta, bolinha azul, curvas. Então vamos deletar esse ponto aqui. Ele está de intruso. Vamos acertar aqui também arrastando, ó, clicando e arrastando. Clicando e arrastando. Vou diminuir o zoom para a gente ver como está ficando. Ficou bom, ficou muito bom. Tem um bordado agora que está bem legível. Só que ainda não está com o nosso, não está do nosso agrado, né? Que ainda faltam os contornos para a gente poder colocar nesse bordado. Como que eu coloco um contorno de modo rápido, de modo que vocês não percam tempo na criação da sua arte? A gente vai vir aqui, ó, a gente vai selecionar com a ferramenta de seleção o objeto que a gente quer colocar o contorno. Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar o contorno no verde primeiro. Vou nessa aqui, ó, inserir objeto deslocado. Se ela não tiver aqui, gente, clique nessas ferramentas aqui, que elas podem estar aqui, e clique na setinha para baixo até achar essa ferramenta de inserir objeto deslocado. Clicando nela, eu vou escolher o tipo de ponto aqui, ó, objeto deslocado. Aqui, quanto mais números você colocar, mais longe o contorno vai ficar do objeto. Deixa eu mostrar como, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha lá para você ver, ó, a gente colocou um contorno e ela está bem distante, né, do nosso objeto. Eu vou deletar. Vou mostrar aqui, ó, bem aqui, ó, listagem de cor do objeto. Tem todas as cores que a gente já fez na nossa área de trabalho, tá bom? Quando uma cor tiver mais de um objeto da mesma cor desenhado, vai ser sempre ter esse maisinho aqui, ó, esse símbolo de mais do lado da cor correspondente que tem mais cores, né? A gente clica nesse mais, ele vai mostrar todas as cores que estão criadas aqui na nossa área de trabalho. Essa aqui a gente criou porque a gente inseriu o objeto deslocado. Ela não existe, então a gente deleta ela.
A gente vai selecionar o verde, inserir o objeto deslocado, dou um clique nele, vou voltar com 0 aqui e vou escolher o tipo de ponto que eu vou colocar para o contorno. Ponto corrido, a gente já falou que é o ponto simples, que passa direto, né? Um ponto tipo de costura de máquina, uma vez só. O ponto corrido triplo, que por ser triplo, o nome dele não quer dizer que ele coloca só 3 vezes a passada de cada ponto. Ele pode colocar até 15 vezes a passada, né? Vai ficar um ponto grosso. O ponto motivo, que são aqueles pontos diferenciados, que são pontos criados, e a entrada C. A entrada C é aquele ponto que você já deve ter visto muito, que é aquele ponto cheinho que faz o acabamento da aplicação. No decorrer de mais vídeos postados, a gente vai estar aprendendo a fazer aplicação. Eu vou ensinar como fazer com esse ponto acabamento. Agora eu vou ensinar ele para a gente fazer o acabamento de contorno aqui da nossa bandeira do Brasil. Seleciono o enchimento complexo, marcado aqui 0, dou OK. Que não foi o que eu quis fazer, mas vamos fazer de novo. Enchimento complexo, ó, inserir objeto deslocado, entrada C, aliás, eu cliquei errado, entrada C, 0 e OK. Podem ver aqui ó, na listagem de cor que ele vai gerar o nosso contorno. Já gerou aqui, ó, vocês podem ver, vou mudar de cor, para a gente ter uma noção. Nosso laranjadinho aqui é o nosso contorno. E tem aquele contorno por dentro também, né, que foi gerado. A gente não precisa dele. A gente vai usar o amarelo para fazer esse contorno de acabamento por dentro. Vou mudar de cor. E aqui ele deu uma pontinha, tá, gente? Ele deu uma pontinha aqui, né? Não pode ter essa ponta. Eu vou dar um zoom até lá. Tá errado aqui. Vou selecionar aqui, tiver selecionado. Com a ferramenta remodelar, eu vou deletar esse ponto aqui, ó, o ponto de cima, que é o ponto que está fazendo esse biquinho. Deletei ele, voltou ao normal. Vou diminuir o zoom. Diminuir o zoom, para quem não lembra como foi falado no comecinho do desenvolvimento dessa arte, é o Shift Z. Diminuir o zoom. E como vocês podem ver, nosso bordado ainda não tem ponto cheio, né? Eu não configurei os pontos cheios ainda. Tá tudo no enchimento complexo. Agora eu vou inserir também aqui no amarelo o enchimento deslocado. O objeto deslocado, que é a mesma coisa, entrada C, que é o contorno. Vou clicar no mais aqui e vou deletar essa que eu não preciso, que é a parte aqui dentro da bola. Deletei. E agora eu vou inserir também no azul. Vou clicar no mais, ele está aqui, só que eu não quero ele azul, eu quero ele branco. Tá, olha só que legal. Coloquei o contorno branco onde era para ser azul. Só que notem que o nosso ponto aqui, esse ponto, está por cima do branco que eu queria que ele desse acabamento. Como que eu faço para esse ponto ficar por baixo desse? Muito simples. Você vai clicar no ponto que você quer mudar. Vai segurar com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar o seu objeto para onde você quer que ele fique. Como eu quero que ele fique por baixo desse contorno branco, de ponto cheio, de ponto tatame, aliás, eu vou arrastar para cima dele. Aí vocês podem ver que ele agora ficou por baixo do acabamento. Vou diminuir o zoom e vou começar a configurar os pontos. Como assim configurar os pontos? Porque os pontos ainda não tá da forma correta para bordar.
o ponto contorno aqui, ó, de acabamento, ele tem que ser um ponto cheio. Um ponto satin, ponto cheio. A gente está usando todo ponto tatame. Ponto tatame, gente, para quem não sabe, é aquele ponto chapadinho mesmo, né? Bem chapadinho. Então eu vou selecionar os contornos que eu fiz, ó, clicando em cada um deles, segurando o Ctrl, e esse branco do meio, e vou aqui, ó, propriedades do objeto. Para quem não sabe como abrir essa propriedade do objeto, é bem simples. Tá vendo que tem uma mãozinha aqui, ó, bem aqui? Você clica nela, vai abrir propriedades do objeto. E aqui a gente tem ponto suporte, conectores, compensação de encolhimento, especial, enchimentos e contornos. Para a gente mudar um ponto de tatame para satin, ou de satin para outro tipo de ponto, a gente vai vir em enchimento. E aqui, ó, a gente já tem o nome do ponto que a gente está usando, que é o tatame. A gente vai escolher o ponto cheio, tá bom? Feito isso aqui, ó, ele vai mudar o tipo de ponto. Podem ver como é que ficou o nosso ponto da bandeirinha, investimento. Ficou bem pontinho cheio. Eu vou diminuir esse desenho um pouco, porque ele está enorme. Ele está muito grande esse desenho. Vou dar um zoom aqui. Feito isso aqui, vou na listagem de cor novamente. Vou na listagem de cor novamente. Notem que o branco está todo, né, com um ponto estranho. Tá vendo que ele deu uma divisão? Não está legal. Isso ocorre quando o ponto feito no enchimento complexo ele fica sem o sentido do ponto. O que é o sentido do ponto? O sentido do ponto é para que lado que ele está fazendo, né? Bem o nome mesmo, sentido do ponto. Como que a gente muda um sentido de um ponto de um objeto já criado? A gente vai na ferramenta remodelar, vai clicar no grupo de ferramentas, desculpa, não é ferramenta remodelar. A gente vai clicar nessa ferramenta aqui, ó, da faquinha, e vai clicar na setinha para baixo. Ela vai mostrar essa ferramenta aqui, gente, ó, ângulos do ponto. Como que com essa ferramenta aqui é a que a gente vai mudar qualquer ângulo de qualquer objeto aqui, tá bom? O que eu devo fazer primeiro para mudar um ângulo de um ponto de algum objeto? Primeiramente é selecionar aquele objeto que a gente quer mudar, clicando nele mesmo direto. Eu quero mudar o sentido do ponto desse branco, então eu vou vir aqui na faquinha e vou escolher esse ângulo do ponto aqui, essa ferramenta, tá bom? Vou clicar nela. A gente pode inserir quantos ângulos a gente quiser, desde que ele não cruze um com o outro, tá bom? Então eu vou aqui, ó, para cima do objeto mesmo, ó, fora do objeto mesmo, vou dar um clique aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui. E vou apertar Enter. Ele já mudou o nosso ponto, como vocês podem ver, ó, tudo certinho, ó, um lado só. Mas mesmo assim ele está dando uma divisória no meio. Isso significa que ele está bem largo. Está bem largo. Como que eu tiro essa divisória no meio aqui desse tipo de ponto? Eu vou em propriedades do objeto. O ponto X já está selecionado, né, que é o ponto dele. Notem que aqui tem divisão automática. Essa divisão automática, quanto maior vai ser a divisão. Quanto menor o ponto de divisão, mais divisão vai ter. Ó. Mas eu vou deixar desmarcado, porque eu não quero divisão nesse ponto. Notem também que ele está passando uma costurinha aqui, ó, 3 pontos aqui. Isso é referente ao ponto de suporte.
ele está com ponto tatame no segundo ponto. Ah, tá, ponto tatame no segundo ponto. O que é isso? É isso que eu vou explicar agora. Todo objeto ele tem o primeiro ponto de suporte e tem o segundo ponto de suporte. Você pode escolher da forma que seu bordado irá precisar, mas todo bordado tem que ter o ponto de suporte, tá bom, gente? Esse ponto de suporte é essencial para o seu bordado não sair desconfigurado. Por quê? Esse ponto de suporte, antes dele começar a fazer qualquer enchimento, o que ele faz? Ele pode fazer um contorno de toda a área que vai ser bordada primeiro, para depois começar a bordar. Quando ele faz todo esse contorno, ele está segurando o tecido na entretela, para que esse tecido não se mova na hora que estiver bordando, tá bom? Isso é o ponto suporte. Então a gente vai deixar, como ele é um ponto largo, a gente vai deixar esse ponto aqui, ó, ponto corrido para a orla, que ele faz o contorno de todo o objeto. E vamos desmarcar esse segundo ponto. Notem que quando eu desmarquei, lá, ele saiu. Vou diminuir o zoom. E agora a gente vai fazer uma comparação. Vou arrastar a imagem para cá. E a gente vai ver o nosso bordado. Ó. Primeiro bordado. Eu vou estar ensinando dessa forma. Eu gostaria muito que vocês postassem as suas dúvidas aqui no chat, aqui no comentário do vídeo que vocês estiverem assistindo, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. E toda vez a gente já vai começar com o desenho e eu vou estar explicando para a gente poder aprender. Agora eu vou deixar um exercício para vocês fazer, que esse exercício é o seguinte, ele tem a funcionalidade de quê? De melhorar o seu desenvolvimento com o mouse, que é a primeira vista do programa que você está tendo agora. A maior dificuldade que você vai ter é como controlar seu mouse, fazer uma forma rápida e fazer aquele bordado bonitinho, já com os contornos certinhos. Então, eu vou passar um exercício bem básico que quero que vocês façam. O primeiro exercício é esse, ó. A gente vai fazer assim, usando só o botão esquerdo do mouse, que é o botão de reta. Você vai fazer esse exercício várias vezes, né? Vai voltar, até você acostumar a fazer uma reta sem ficar perdido, errando ponto toda hora, né? Ah, deveria ter colocado uma curva, aí você colocou reta, para a gente estar bem apto a esse comando desse mouse. E o outro é usando o botão direito, que a gente vai fazer somente curvas. Somente curvas, tá bom? Esse é o exercício que eu vou passar para vocês. E também falar aqui, mesmo que você ache que a imagem é difícil de fazer, mesmo que você ache que a imagem está errada, faça, que assim você vai aprender. Aprender o que não deve fazer e aprender o que deve fazer no bordado. Fica aqui minha dica. Na próxima aula também iremos fazer outros desenhos. E se você gostou, curte aí, comenta e assine meu canal, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.